Carlos sempre foi um jovem com uma mente curiosa e uma sede insaciável por aventuras. Desde pequeno, ele se sentia atraído pelo desconhecido, pelo que estava escondido nas sombras. Seu olhar inquisitivo frequentemente se perdia no horizonte, imaginando o que estaria além dos limites de sua pequena cidade. Seus sonhos eram povoados por florestas obscuras, rios misteriosos e cidades abandonadas onde segredos esquecidos ansiavam por serem descobertos. Lara, por outro lado, era apaixonada por histórias de terror, aquelas que faziam a espinha gelar e os olhos se alargarem em pavor delicioso. Suas estantes eram um testemunho de sua paixão, repletas de livros amarelados e revistas de contos de fantasma. A amizade entre Carlos e Lara nasceu de um amor compartilhado pelo misterioso e pelo proibido. Eles passavam horas discutindo teorias sobre o paranormal e o sobrenatural, cada um alimentando a imaginação do outro com histórias de criaturas da noite e casas assombradas. Seu Oliveira era uma figura conhecida na cidade, o zelador solitário do cemitério local. Um homem de poucas palavras, mas com olhos que pareciam ter visto séculos de histórias. Ele tinha uma maneira calma e um semblante que escondia um mundo de sabedoria e, talvez, alguns segredos sombrios. Seu trabalho no cemitério era mais do que uma profissão, era um chamado. Ele cuidava daquele lugar com uma reverência silenciosa, como se entendesse a fina linha que separava o mundo dos vivos do reino dos mortos. A história de Carlos e Lara com seu Oliveira começou em uma tarde nublada, quando os dois jovens decidiram explorar o cemitério que tanto os fascinava. Era um lugar que muitos evitavam, mas para Carlos e Lara era um convite ao desconhecido. Eles sabiam que seu Oliveira tinha as chaves para muitos mistérios que ansiavam desvendar. Mal sabiam eles que, ao decidirem cruzar os portões daquele cemitério abandonado, estavam prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria os limites de sua coragem e os levaria à borda do mundo conhecido. Seu Oliveira, o guardião silencioso, seria o guia inesperado nessa viagem ao coração da escuridão. O cemitério, localizado na periferia da cidade, era um campo sereno de descanso para os mortos, um refúgio silencioso do frenesi da vida urbana. As árvores antigas circundavam o lugar como sentinelas silenciosas. Suas folhas sussurravam histórias esquecidas ao vento. Cada lápide, cada mausoléu, carregava consigo a marca do tempo e o eco suave das vidas que uma vez pulsaram vibrantes. O cemitério era um lembrete palpável da finitude humana, mas também um convite ao mistério, a uma dança com o desconhecido. Carlos e Lara muitas vezes se pegavam imaginando as histórias por trás das inscrições desgastadas nas lápides. Quem eram essas almas agora em repouso? Que segredos levaram consigo para o túmulo? A curiosidade os levava de volta ao cemitério, vez após vez, como mariposas atraídas por uma chama enigmática. E cada visita parecia descascar mais uma camada do véu que encobria os mistérios do lugar. Sob a luz pálida da lua, as sombras dançavam entre as lápides, criando uma tapeçaria etérea de luz e escuridão que encantava e amedrontava. No centro do cemitério, uma estrutura peculiar sempre chamava a atenção de Carlos e Lara. Um mausoléu antigo, com inscrições arcaicas gravadas em pedra fria. Parecia ser o núcleo silencioso de onde emanava toda a atmosfera misteriosa do cemitério. Ao lado do mausoléu, uma árvore centenária estendia seus galhos nus como se quisesse tocar o céu. O chão ao redor era um mosaico de folhas caídas e flores murchas deixadas por visitantes esporádicos, um tributo silencioso aos que descansavam ali. Seu Oliveira, o zelador, parecia ser parte integrante daquele cenário. Ele vagava pelos caminhos do cemitério com um passo calmo e medido, sempre atento, sempre respeitoso. Sua presença era um farol de realidade em um lugar onde o tempo parecia ter parado. Mas mesmo ele, com toda a sua experiência e conhecimento, evitava o mausoléu antigo quando a noite caía
e as sombras alongadas começavam a brincar com a imaginação. Era como se o cemitério tivesse vida própria, um coração pulsante no núcleo de pedra fria do mausoléu, batendo no ritmo etéreo do mundo além. A casa abandonada ao lado do cemitério sempre foi objeto de lendas urbanas entre os moradores da cidade. Suas janelas quebradas eram como olhos vazios que observavam o mundo com uma melancolia silenciosa. A pintura descascada e o jardim selvagem pareciam gritar a passagem inexorável do tempo. O mistério que envolvia a casa era um chamado sutil, mas persistente, para a aventura e a descoberta do desconhecido. Carlos e Lara, dois jovens corajosos e curiosos, decidiram um dia explorar o que jazia dentro daquelas paredes desgastadas. Armados com lanternas e uma coragem juvenil, eles se aventuraram no interior da casa. O silêncio dentro era quase palpável, uma quietude que parecia absorver o som dos seus passos. No sótão, descobriram uma caixa velha coberta de poeira, cheia de cartas, fotos e objetos pessoais. Cada item era um fragmento do passado, uma janela para as vidas que uma vez habitaram aquele lugar. Uma carta em particular, escrita com uma caligrafia delicada e tremida, contava uma história de amor e perda, de esperanças despedaçadas e sonhos nunca realizados. A emoção nas palavras era tão viva, tão pungente, que Maria e João podiam quase sentir o coração partido do remetente. Conforme a noite caía, a atmosfera na casa parecia mudar. O silêncio tornou-se mais opressivo. As sombras nas esquinas pareciam se mover, dançando ao ritmo de uma melodia silenciosa e sombria. A conexão com o mundo exterior parecia estar se desvanecendo, como se a casa os estivesse envolvendo em seu abraço frio e esquecido. Com corações palpitantes e uma sensação de reverência misturada com medo, Carlos e Lara fizeram o caminho de volta à realidade, carregando consigo pedaços de histórias esquecidas e o eco suave de vidas que se entrelaçavam com a eternidade. Naquela fatídica noite de novembro, o céu estava encoberto por nuvens espessas, banhando o mundo em uma penumbra suave. A lua espreitava através das fissuras entre as nuvens, lançando feixes de luz prateada sobre a terra. O cemitério, com suas lápides imponentes e árvores desfolhadas, era um retrato da serenidade. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Carlos e Lara, guiados pela curiosidade e pelo sussurro do desconhecido, decidiram voltar ao cemitério. Eles queriam finalmente desvendar o mistério do mausoléu antigo, aquele que até seu Oliveira evitava após o anoitecer. A lua cheia brilhava intensamente, lançando um véu prateado sobre as lápides e sombreando o mausoléu com um brilho etéreo. Enquanto caminhavam entre as lápides, uma névoa fria começou a se levantar, obscurecendo seus passos e transformando o ambiente familiar em algo estranho e alienígena. Eles se aproximaram do mausoléu com corações pulsando em seus peitos. A chave que seu Oliveira havia lhes entregado mais cedo pesava em suas mãos como um presságio. Ao abrirem a pesada porta de pedra, um ar gélido os saudou, um sopro do que parecia ser um outro mundo. No interior, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração acelerada de Carlos e Lara. Eles acenderam suas lanternas e a luz revelou um caixão central, adornado com símbolos antigos que pareciam dançar nas paredes ao redor. Foi então que um som perturbador rasgou o silêncio, um gemido abafado vindo do caixão. Carlos e Lara trocaram olhares aterrorizados, mas a curiosidade os impelia a investigar. Lentamente, eles se aproximaram e Carlos colocou sua mão na tampa fria, pronto para empurrá-la. Lara o ajudou e juntos eles começaram a levantar a tampa pesada. Subitamente, com um estrondo, a tampa foi jogada para o lado e um vulto surgiu de dentro do caixão, uma figura sombria com olhos que brilhavam com uma luz inumana. Era seu Oliveira, ou algo que já havia sido ele, agora transformado em uma criatura horrenda,
um guardião de segredos mortais. Carlos e Lara recuaram, tropeçando sobre seus próprios pés, o medo os congelando no lugar. A figura avançou, um sorriso macabro distorcendo suas feições, enquanto a verdade se desenrolava diante deles. O zelador era o guardião de algo muito mais antigo e maligno, uma entidade que residia no mausoléu e que agora os encarava com fome nos olhos. Com um rugido ensurdecedor, a entidade lançou-se sobre eles, e tudo o que se seguiu foi um turbilhão de escuridão e gritos ecoando na noite silenciosa. Quando o amanhecer finalmente chegou, o cemitério retornou à sua serenidade habitual, mas Carlos e Lara nunca mais foram vistos, e o mausoléu antigo permaneceu lá, silencioso, guardando seus segredos eternos e esperando pelos próximos incautos que ousassem perturbar seu sono. Juliano, um jovem de espírito inquieto, encontrou-se vagando por entre os túmulos, perdido em pensamentos. A vida na cidade grande havia se tornado um redemoinho de agitação que sufocava sua alma, e ele buscava refúgio na quietude do cemitério. Mas, naquela noite, o silêncio foi quebrado por um som suave de choro que ecoava por entre as lápides. A curiosidade superou o medo, e ele seguiu o som até encontrar uma jovem vestida de branco, sentada em frente a um túmulo. Suas lágrimas brilhavam à luz da lua. Com uma gentileza cautelosa, Juliano aproximou-se e ofereceu um lenço para a jovem. Ela aceitou com um sorriso triste, revelando uma beleza etérea que parecia deslocada naquele ambiente sombrio. A jovem, chamada Mariana, contou-lhe sobre seu amor perdido, enterrado sob a lápide à sua frente. O amor deles era uma história de paixão e tragédia, interrompida pela cruel mão do destino. Juliano, tocado pela profundidade da dor de Mariana, sentou-se ao lado dela, compartilhando o silêncio e o lamento. Conforme a noite avançava, o vínculo entre Juliano e Mariana se aprofundava, tecido pela empatia e pelo entendimento mútuo. Mas, à medida que a primeira luz do amanhecer tingia o céu de tons pastéis, Mariana começou a desvanecer como um fantasma na luz crescente, deixando para trás apenas o lenço agora seco e uma lembrança etérea. Juliano, agora com um coração carregado de memórias doces e amargas, deixou o cemitério com um sentimento de perda e aceitação, sabendo que a vida e a morte eram apenas dois lados da mesma moeda, unidos pelo fio frágil e inexplicável do amor e da memória. Na manhã seguinte, Juliano não conseguiu tirar Mariana de seus pensamentos. A imagem dela, tão vívida e ainda assim tão etérea, assombrava-o com uma insistência que transbordava os limites da lógica. Ele retornou ao cemitério, buscando um fecho para o encontro sobrenatural, algo que fizesse sentido em seu mundo racional. No entanto, o túmulo onde Mariana havia chorado estava negligenciado, as letras quase apagadas pela erosão do tempo e do esquecimento. Consumido pela necessidade de compreender, Juliano começou uma busca obsessiva pela história de Mariana. Ele vasculhou arquivos antigos, folheou páginas amareladas de registros mortuários e conversou com os mais velhos da cidade, que murmuravam histórias de um amor tão forte que nem mesmo a morte poderia reprimir. As noites de Juliano eram agora povoadas por sonhos em que Mariana aparecia, guiando-o por corredores de névoa e sussurrando segredos que ele não conseguia lembrar ao despertar. Com cada noite, sua realidade tornava-se mais desbotada, como se ele estivesse sendo puxado para uma dimensão onde o tempo e a morte se entrelaçavam de maneiras insondáveis. Com o diário em mãos, Juliano decidiu que ajudaria Mariana a encontrar paz. Ele organizou uma cerimônia no cemitério, reunindo objetos que simbolizavam o amor dos dois,
e leu em voz alta as últimas palavras de Mariana, permitindo que elas se espalhassem na brisa noturna. Quando ele terminou, uma luz suave emergiu da lápide, e Mariana apareceu diante dele, sorrindo com uma gratidão que transcendia palavras. Com uma última despedida, ela se fundiu à luz da alvorada e desapareceu, deixando Juliano com uma sensação de paz profunda e a certeza de que tinha cumprido seu propósito. Juliano nunca mais viu Mariana, mas ele sabia que ela estava livre, e naquela liberdade ele encontrou a sua própria. As visitas ao cemitério tornaram-se menos frequentes, mas sempre que ele voltava, era com um sentimento de respeito e admiração pela incrível força do amor verdadeiro, que, como ele aprendeu, não conhece barreiras, nem mesmo aquelas impostas pela morte.